E aí pessoal, tudo bem com vocês? Esse é mais um vídeo do canal História Contada e hoje nós iremos falar sobre a Trégua de Natal. Em 1914, alguns meses após o início da Primeira Guerra Mundial, um fato inesperado aconteceu e marcou a história da guerra. A Trégua de Natal foi um acordo de paz temporário e não oficial realizado por alemães, britânicos e franceses que combatiam no interior da Bélgica. O acordo só aconteceu graças aos fatores que caracterizavam os primeiros meses da guerra. Apesar de estar entre as guerras mais violentas e desumanas da história, os primeiros conflitos da Primeira Guerra Mundial foram mais pacíficos, eram marcados por um alto nível de cordialidade e cavalheirismo e possuíam uma ética militar onde eram estabelecidos os horários em que poderiam haver conflitos, ou então os horários em que os conflitos eram interrompidos para que os militares feridos fossem socorridos nos campos de batalha e os militares mortos fossem enterrados com alguma dignidade. A cordialidade, cavalheirismo e ética presentes no início da guerra, somadas com a opinião popular de que a Primeira Guerra Mundial era um tanto quanto desnecessária, faziam com que os militares, de ambos os lados, não desenvolvessem um verdadeiro ódio e oposição aos seus inimigos, preferindo mais a paz do que a guerra. Durante os primeiros meses de conflitos, acreditava-se muito na ideia de que a guerra iria acabar logo, não ultrapassando o ano de 1914. Essas expectativas aumentaram ainda mais durante a aproximação do Natal, com diversos setores da sociedade e comunidade internacional pedindo para que a guerra fosse interrompida definitivamente, ou então que pelo menos durante o Natal ela fosse interrompida por alguns dias, em forma de respeito com as comemorações natalinas. No entanto, as autoridades responsáveis optaram pela continuação da guerra, acabando com as esperanças de que o Natal de 1914 fosse marcado pela paz e fim da Primeira Guerra Mundial. Em dezembro, próximo do Natal, o inverno ficou ainda mais intenso e acabou limitando os conflitos em alguns campos de batalha, a ponto de fazer com que os militares, de ambos os lados, realizassem uma pausa e permanecessem abrigados em suas trincheiras e acampamentos. Entre os dias 24 e 25 de dezembro de 1914, durante o Natal e suas comemorações, alguns militares enfeitaram de forma improvisada as suas trincheiras e acampamentos e cantaram canções natalinas comemorando o Natal. A distância entre as trincheiras e acampamentos nos campos de batalha era relativamente próxima, possibilitando que os militares, de ambos os lados, percebessem que seus inimigos também estavam comemorando o Natal. Em um momento de paz, festa e solidariedade, as crenças religiosas e tradições natalinas acabaram falando mais alto. A partir desse momento, e apesar dos diferentes idiomas, alemães, britânicos e franceses começaram a cantar juntos as mesmas canções natalinas. Logo em seguida, os militares, de ambos os lados, começaram a sair de suas trincheiras, atravessar os campos de batalha e caminhar em direção às trincheiras inimigas. Era iniciada então a Trégua de Natal. Durante a Trégua de Natal, alemães, britânicos e franceses ficaram juntos comemorando o Natal, conversando, fazendo amizades, jogando bola e trocando alimentos e objetos pessoais como se fossem presentes. Apesar de ter ocorrido em diversos locais, a Trégua de Natal não ocorreu em todos os campos de batalha. Em alguns deles, os conflitos continuaram até mesmo durante o Natal. Nos anos seguintes, foram registradas outras tentativas de Trégua de Natal, porém, poucas dessas tentativas foram bem-sucedidas, e isso aconteceu por dois motivos. O primeiro motivo era o fato de que essas tréguas iam contra as decisões tomadas pelo alto comando militar de cada nação. Existiam tréguas durante a guerra, mas só eram aceitas aquelas que eram impostas pelo alto comando militar. O segundo motivo que inviabilizou novas tréguas estava ligado com as mudanças da Primeira Guerra Mundial ao longo dos anos. Após 1915, os conflitos começaram a ficar ainda mais violentos e desumanos, deixando cada vez mais de lado a cordialidade e a ética militar.
Mesmo com todas as maldades que ocorreram durante toda a Primeira Guerra Mundial, a trégua de Natal ficou marcada na história e servirá para sempre como exemplo e prova de que, apesar de todas as maldades existentes no mundo, a busca pela bondade e a preferência pela paz sempre falarão mais alto. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e se você gostou, deixe um like para contribuir com o canal. O meu muito obrigado e até mais!